3, 2, 1, começou, gente. Boa tarde. Estamos aqui hoje no Clube de Leitura Escuro Medo, num dia muito, muito, muito especial, fazendo uma leitura extra do nosso cronograma. Foi votado e muita gente queria ler esse clássico da literatura, então ele entrou em outubro, obviamente, porque outubro é o mês do Halloween, e o mês do Halloween é o mês dos terroríficos, que somos todos nós. Não que esse livro seja um livro de horror, é óbvio que não é, mas é um livro que tem muito do sobrenatural, é um livro que flerta totalmente com o sobrenatural, e é um livro que é absolute literatura latina, tem muito, né? Tem muito do que nos influencia, tem muito do que nos apaixona, e a gente enxerga essa corrente latina tão forte nesse livro. E esse livro é nada menos do que Pedro Páramo, de Juan Rulfo. A gente tem diversas exemplares de diversas editoras aqui. O Rogério tem um lá que eu acho que foi o primeiro, né, Rogério? Ele é um livro que foi publicado no México em 1955, a primeira publicação. E eu vou começar apresentando lendo o início desse livro, porque ele é um livro belíssimo, ele é um livro que tem uma tudo bem, a gente está lendo a tradução, né? Em espanhol, a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei encantadíssima, porque eu tive a oportunidade de fazer a primeira leitura em espanhol. A tradução para o português, ela é lindíssima, claro que perde um pouco, né, para o espanhol, mas ela é lindíssima também. E hoje eu trouxe aqui a Elis Oliveira, do canal e do clube Nossa Literatura, que é um clube que muito me inspirou, na verdade. Quando eu comecei a fazer o clube de leitura Escuro Medo, eu me inspirei no trabalho da Elis, que ela tem esse clube desde 2019, é um clube muito bacana, que é voltado para a literatura latino-americana. Eu tive vendo o teu... Ó, o Pedro Páramo lá do... esse é o espanhol. Essa versão foi a que eu li, Laupo. E eu não sei se eu tive lendo no teu canal, no teu perfil, ou escutando num dos teus vídeos, ou talvez na tua newsletter, que vocês já leram todos os países da América Latina. É isso, Elis? Bom, depois tu me responde. Deixa eu começar aqui lendo e daí depois a gente começa a discutir o Pedro Páramo. Então, o livro começa assim, exatamente assim. Vinha comá-la porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe que disse, e eu prometi que viria vê-lo quando ela morresse. Apertei-lhe as mãos em sinal de que o faria. Ela estava para morrer e eu em situação de prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou-me. Chama-se assim e desse outro modo. Estou certa de que terá prazer em conhecer você. Então, não pude fazer nada a não ser dizer que o faria. E de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que minhas mãos tiveram o trabalho para se safar das suas mãos mortas. Antes ainda me dissera, não vá pedir nada a ele, exija o que é nosso. O que tinha obrigação de me dar e nunca me deu. O esquecimento em que nos manteve. Meu filho, cobre caro. Assim farei, mãe. Mas não pensei em cumprir minha promessa. Foi agora há pouco que comecei a me encher de sonhos e dar voo às ilusões. E assim foi se formando um mundo em torno da esperança, que era aquele senhor chamado Pedro Páramo, o marido de minha mãe, por isso vinha comá-la. Então, o livro começa com essa narração em primeira pessoa de um personagem que está em busca de seu pai que ele nunca teve contato. Ele teve contato apenas, ele soube do pai apenas quando a mãe estava prestes a morrer e deu a notícia de que ele deveria ir a comá-la.
que é onde vive esse senhor chamado Pedro Páramo, que é quem ele está buscando. Já começa de uma maneira belíssima, a frase todo esse parágrafo, ele está muito bem, assim, equacionado, ele está muito bem distribuído, a linguagem está linda, e a arquitetura dele está perfeita, assim, está circular, vamos dizer assim. Elis, seja muito bem-vinda aqui no nosso clube. A gente está muito feliz com a tua presença aqui e a gente quer te ouvir um pouquinho sobre o teu contato com a obra do Juan Rulfo, o teu, enfim, a tua... Ixi, acho que ela caiu, gente. Daqui a pouco ela volta. E... Bom, então deixa eu continuar falando, né, do Pedro Páramo. Então a gente chega nesse momento do livro, já nesse início do livro, e a gente eu voltei a falar porque eu estava te chamando para falar e tu caiu, mas eu voltei a falar mais ou menos da introdução do livro. A gente chega nessa história sabendo que esse personagem tem esse conflito, que é a busca por um pai ausente, um pai que ele nunca conheceu, e um pai que deve alguma coisa a ele. Mas a primeira vez que a gente está lendo esse livro, a gente chega completamente desarmado, vamos dizer assim. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar nesse caminho para Comala. E já no caminho para Comala, a gente já começa a perceber as primeiras sugestões sobrenaturais que a gente vai enfrentar nesse caminho e quando a gente chega nesse lugar. E quando a gente chega nesse lugar, a gente é absorvido por essa atmosfera de uma forma tão intensa que a gente não consegue mais soltar a mão desse autor, desse personagem e dessa história. Elis, uma das coisas que a gente comentou no grupo foi que eu dividi sei lá, ler 10 páginas por dia. E muitas pessoas me disseram que é impossível ler 10 páginas por dia. A experiência ela é muito mais rica quando a gente lê quase que ele inteiro, ou pelo menos em 2 partes. Então, a experiência é imersiva, né? E eu vou falar que eu agora, enquanto eu estava relendo, eu tentei manter a meta, mas eu não conseguia. Eu voltava ao início e relia tudo desde o início mais uma vez, porque era um reapaixonamento, vamos dizer assim. Gente, vocês já viram que eu sou também apaixonada, muita culpa da Elis, ela que me apresentou esse livro. Então, bem-vinda, Elis. Por favor, conta para nós o teu contato, a tua história com essa obra, com Juan Rulfo e Pedro Páramo. Gente, já pedindo desculpa de antemão, a minha internet resolveu ficar ruim agora, porque ela fica ruim nesses momentos. A gente passa o dia inteiro em casa, sem fazer nada importante. Então, caso eu caia, ou enfim, é por conta disso. A gente te perdoa, pode deixar. Obrigada. Eu conheci Pedro Páramo há uns anos atrás, e foi meio que conheci, assim. Eu li 2666, do Bolanho, esse aqui. Foi o primeiro livro do Bolanho que eu li. E do Bolanho, eu disse, eu quero ler agora um escritor mexicano. E foi muito isso, de países. E já falando sobre o clube, a gente já leu quase todos os países da América Latina. Eu acho que alguns ainda não têm tradução. E como o meu clube não é voltado para a leitura em espanhol, então, e a gente só lê livros que têm tradução para o português, por isso que a gente ainda não fechou. Mas eu tenho fé que a gente vai ler toda a América Latina. E aí eu fui para o México, e é impossível você pesquisar a literatura mexicana e não surgir assim, Juan Rulfo na sua frente. E aí vou ler esse aqui. E aí eu vi na Amazon, na época, era esse aqui, só tinha essa edição. Sim. Fininha, assim, que coisa deliciosa, um livro curto, vou ler assim, uma tarde, vai ser ótimo. E aí pedi, o livro chegou, ficou ali, e aí eu comecei a ler. Até que um dia eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler. e ficou meio que por isso, assim, eu terminei o livro e eu fiquei... ok, eu li esse livro. E não me causou, assim, um impacto maior de
uau, que livro é esse? Que explodiu minha cabeça. Foi meio que, eu gostei do jeito que ele estava escrito, eu lembro disso, da minha primeira leitura, eu gostei como ele estava escrito, mas não tinha muito comentário além disso. E aí eu deixei de mão. Quando eu fui reler 100 Anos de Solidão, porque já adiantando também para vocês, eu adoro reler livros. Nossa, eu sou apaixonada por releitura, gente. Enfim, às vezes eu deixo de ler. Ano passado mesmo, eu acho que eu quase não li livros novos. Devo ter lido, assim, 5 livros novos e o resto foi releitura. Para mim foi ótimo. E aí, quando eu reli 100 Anos de Solidão, eu comecei a estudar sobre e tal. E aí, num artigo, tinha uma fala do Gabriel Garcia Marques dizendo que ele começou a escrever 100 Anos de Solidão, Pedro Páramo caiu nas mãos dele, ele leu Pedro Páramo, releu imediatamente assim que terminou, e aí ele, tá, agora eu sei como que eu vou escrever o meu romance, e aí a gente tem 100 Anos de Solidão por causa disso. E eu disse assim, ei, peraí, calma. Se esse livrinho que eu li há um tempo atrás fez isso com Gabriel Garcia Marques, então, peraí, tem alguma coisa errada comigo, com certeza, porque eu não consegui pegar. Então, eu fui reler Pedro Páramo, e aí já nessa segunda releitura, eu fiquei, ah, tá, então quer dizer que essas frases aqui são pessoas gritando, murmurando, são pessoas falando bem alto, são pessoas falando bem baixinho, tá, tô conseguindo pegar. Pronto, daí virou uma chave que eu acho que antes de admirar muito Pedro Páramo e gostar muito da história, veio uma curiosidade sem fim. Eu simplesmente queria entender o que é que eu estava lendo. Assim, é um pouco errado você tentar, eu só gosto de um livro que eu estou entendendo. Enfim, não é muito esse... Mas me despertou uma intriga muito grande e eu ficava, eu quero entender como que ele funciona, como que... Eu ainda não entendi, gente. Spoiler. Mas a busca é deliciosa, então eu super recomendo. Falando de capa, eu adoro essa capa. Sim, infelizmente é numa edição de bolso e num papelzinho bem, É um beijinho. bem simples, mas eu adoro essa capa porque ela meio que me dá a ideia do que eu tenho com a história, essas portas, porque Pedro Páramo, para mim, é como se eu estivesse entrando numa casa, tipo a casa da Doroteia, que o Juan Preciado chega no começo, e tem aquela casa cheia de portas, e portas abertas e portas fechadas. Para mim, Pedro Páramo é isso, a gente entra numa casa muito grande e você vai tendo acesso a frestas, assim, e dentro daqueles quartos, daquelas salas, é a história que a gente vai tendo acesso. Então, às vezes a gente tem acesso a muito da história, às vezes a gente tem acesso só um resquício da história, só um buraquinho, um espaço, e às vezes você passa muito rápido e é só um trecho muito rápido. Então, eu gosto muito dessa capa. Essa aqui eu acho meio sem noção. É, né? Eu também acho. É bonita. Essa é ruim pra caramba, gente. Eu comprei porque eu comprei. Eu não acho feia. Mas não é feia, mas não, é ruim pra caramba. Pra mim, pra história, não tem nada a ver. Eu não gosto. Ponto. Essa eu adoro. Eu adoro essa aqui. Foi uma participante do clube que me deu há um tempo atrás. E eu tenho aquele... Acho que não sei se a pessoa está aqui no grupo, que mandou uma foto dizendo que ouviu o podcast que eu falei sobre Pedro Páramo e comprou a edição, aquela edição de 100 anos mexicana. Enfim, linda. Ok. Então, vou segurar essa, porque essa é a mais recente, né? Pronto, o Arthur. Aqui, aham. Exatamente. Mas vamos entrar, né, em Pedro Páramo. Vamos começar. Muita gente me pergunta, a coisa principal é se Elis, está todo mundo morto? O Juan Preciado está morto? Isso é uma impressão minha, gente. Para mim, está todo mundo morto, o Juan Preciado está morto. E a resposta vem bem nesse comecinho, quando ele fala, vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Tem essa ideia de deslocamento, né? Então, ele saiu de um lugar que ele estava e foi para esse lugar, que é Comala. Comala é uma cidade que está morta, então ele foi para esse lugar morto. E aí aqui ele fala assim, mas eu não pensei em cumprir minha promessa até que agora eu comecei a me encher de sonhos e a soltar as ilusões.
esse até que agora quebra esse tempo que ele está falando com a mãe dele, da promessa que ele fez para a mãe dele, porque que ele fala assim, eu não pensei em cumprir minha promessa. Então a mãe dele morreu, o tempo passou, então ele ficou esse tempo pensando em cumprir essa promessa, até que ele tem esse insight. Só que quando é que ele tem esse insight? Quando ele morre, né? Ele está já nesse purgatório, e é só depois que ele morre, ou seja, a gente pode ver que a vida dele foi desperdiçada, que é basicamente isso que o Juan Rulfo quer falar para a gente, de vida de pessoas, a morte em vida. Você vê pessoas que estão vivas no México, ele estava escrevendo ali no pós-revolução, numa época política bem complexa do México, e são pessoas que mesmo vivas estavam em morte, elas estavam vagando, porque elas não tinham nenhum tipo de condição de vida, não tinha nenhum tipo de apoio público para que elas tivessem dignidade, não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha... Era tudo muito árido, brusco e sabe, essa coisa, isso, Marcelo, faz revolução e a guerra cristeira. Então, quando ele fala assim, vou fazer isso, mãe, ele diz para ela que vai fazer, e aí quando fala, até que agora, daqui a gente já percebe que teve essa mudança no tempo, porque aí ele está falando desse presente, que esse presente dele, na minha concepção, é esse presente morto, esse presente do vagar em pena, que ele está ali junto com aquelas outras almas atormentadas que não conseguem salvação, não conseguiram em vida, e muito menos em morte, porque a partir da ideia cristã de que se você rezar, se você pagar uma missa, você consegue ser salvo, essas pessoas não vão ter acesso a isso de forma nenhuma. Eu posso ir parando e deixando as perguntas, ou eu tenho que ficar falando? Não, pode ir parando. Então, por favor, façam a pergunta. Peraí, que o Rogério quer te perguntar, mas deixa só eu falar uma coisa. Eu fiquei até um pouco emocionada agora quando tu falou isso desse início, eu vou deixar o Rogério perguntar, mas deixa só eu fazer uma consideração. Gente, Elis, principalmente, né? Eu percebo que algumas pessoas enxergam Comala como um lugar assim de sofrimento, sabe? Um lugar de, enfim, tu falou agora, né? De purgatório, de almas penadas, de um lugar ruim, vamos dizer assim. E na própria história, meio que às vezes remete ao inferno, porque diz assim, as pessoas que foram para o inferno voltam, aqui é tão quente que as pessoas voltam aqui para buscar um cobertor. A minha conexão com essa obra, eu não enxergo, que coisa engraçada isso, eu enxergo um lugar devastado, um lugar me parece um lugar árido, um lugar devastado, um lugar assim de solidão, mas um lugar bom, um lugar assim de ficar. É como se aquelas almas elas pertencessem ali e eu não consigo enxergar assim como um sofrimento, e eu acho que agora eu estou me dando conta, assim, falando, né, porque é bem como a Elis diz, o livro, não tem como a gente decifrar esse livro, a gente tem que se enredar no livro e se perder no livro, não tem, a gente tem que se deixar se perder ali, naquela história, mas eu acho que muito dessa impressão que eu tenho é logo no início, quando ele conversa com a Búndia, né? A primeira que recebe ele, e ela... É o Abúndio, que a gente depois vai descobrir que é irmão dele. Não, então não é o Abúndio, é a primeira que recebe ele em casa. A Doroteia? Doroteia. Não, é do Virges, é do Virges. E a Edu Virges fala para ele assim, então a tua mãe já morreu. E ela me prometeu que a gente ia morrer junto, que a gente ia fazer essa travessia juntas, mas ela espera que eu já alcanço ela. Isso me dá eu acho que essa impressão que me dá é uma impressão de que vai ser uma travessia boa, que essas almas não estão em sofrer. Eu não sei, gente, comigo me bate muito diferente esse livro. Elis, tu quer comentar alguma coisa antes do Rogério fazer a pergunta?
É curioso, na verdade. Então, é curioso. Você chegar dizendo que vê como um lugar bom, eu não consigo ver como um lugar bom, eu não consigo. Porque, para mim, Comala é uma representação de um abandono histórico, assim, suscetível, que essas pessoas sofreram desde sempre. Pessoas marginalizadas que sofrem abandono institucional, abandono, enfim, social, e eu não consigo ver uma coisa positiva Comala como um lugar de descanso, como um lugar de paz. É exatamente isso que eu vejo, um lugar de descanso. É exatamente. Claro, Nossa, agora na minha releitura do próximo ano, vai eu levar em vou reler, consideração eu vou procurar paz aqui, que a minha impressão. Então, me parece, não que essas almas estejam. É quase como se elas estivessem resignadas, uma coisa assim, aqui é o meu lugar e aqui eu pertenço a esse lugar. É um lugar devastado, é um lugar. Mas isso não é mesmo que uma condenação? Eles não terem escolha para escolherem outro lugar para pertencer? Tipo assim, ok, nasci aqui e tudo mais, mas o fato deles não terem escolha não é isso que tira a paz, não é isso que é a condenação, não é que Comala seja o inferno e, meu Deus, a pior cidade do mundo e que horrível. Eu acho que o horror está especificamente na parte em que eles não têm escolha. Eles não podem sair dali, eles não têm escolha de fazerem o que quiserem com a vida deles, porque é como se a vida deles não valesse nada, e se não vale nada, eles não fazem diferença, assim, sabe? Vi que loucura, gente. Eu vejo. Bom, enfim, temos muito pano para manga aqui para discutir, mas olha só, para mim é um lugar assim. Não bom, como eu disse, não bom, mas um lugar de, sei lá, gente, até meio de resistência mesmo. Eu não sei, eu enxergo. Enfim, Rogério, por favor, traz a tua pergunta. Bom, não é bom, é uma pergunta misturada com comentários, né? Boa tarde para todos. A questão é que, às vezes, quando se lê esse romance, se começa inicialmente a separar, bom, os mortos e os vivos, só que depois de algumas leituras, uma ideia, apenas uma ideia, né? Acho que não dá para ter certeza, é que tem várias percepções de vida e várias percepções de morte. Os próprios mortos aqui, como repetindo o que vocês acabaram de falar, tem alguns mais resignados, tem outros esperançosos, tem outros que acham que tem uma fórmula, outros que não sabem nada. Então, não há uma unidade também entre os mortos, né? O que tem em comum aqui é a questão do tempo. O tempo vai mudando a mente deles, inclusive dos mortos, né? O que seria uma das perguntas do Lau. Sobre o Juan Preciado. Ele está morto desde que ele chegou a Comala ou ele morre depois? Olha, aí depende também da percepção do próprio Juan, que vai mudando com o tempo. Ele pode ser um morto que passou um tempo sem a consciência exata da sua morte e depois a adquiriu. Tem essa possibilidade de leitura. Assim como todos os outros, né? Esse local assim super simbólico. Vamos lembrar que é um local de descida, né? Então, eu não sei da riquíssima mitologia mexicana, pré-colombiana, mas tem a questão também da interferência cristã, por isso que remete à questão infernal, o calor, né? Eu usaria a palavra Comala para desolação, o lugar desolado, um local assim que nada vai para frente, o que implica na ideia de resignação. Mas mesmo quem tenta procurar uma forma de sair, não consegue. Vamos nos redimir pela oração, pela penitência, mas muitos que entram por esse caminho falam, não, na verdade, nada adianta. Então, é um romance, assim, além de tudo, além do que mais arrebenta, né, na primeira vez, além do formato, é a questão do teor. Assim, é uma questão assim muito amarga, assim, da visão dos mexicanos, da sociedade em geral. Olha, nada é bom na vida e depois nada é bom na morte, né? Não tem descanso.
todos aqueles seres que sofreram terrivelmente enquanto vivos, agora o famoso descansem em paz. Para eles, não. Eles não descansam, não têm paz. Alguns com maior consciência disso, outros mais sonhadores. Todos que eles, então, tem vários... a Irka falou rapidamente que talvez não seja um livro de terror. Eu acho que tem várias formas de terror no livro. O horror social, né, da diferença aí entre eles. Sabe, você lembrou da frase do calor de Comala comparado com o inferno? Mas também uma palavra que não aparece no texto, o diabo, o demônio, essas palavras não aparecem. Mas você fala, bom, para que o pessoal de Comala vai falar em diabo e demônio se eles têm Pedro Páramo, se eles tiveram Miguel Páramo, se eles têm aquele Fulgor, que é um assistente, né, que também é muito comum na questão dos pobres, é um pobre que se torna serviçal com prazer dos ricos, dos mais poderosos, né? Então, a questão das mulheres subjugadas sempre, sabe? A questão do cara que bom, vou entrar no jogo, vou ter terras também. Não, mas o Pedro Páramo vai roubar suas terras, ou então vai usar de casamento para se ligar com uma família e roubar suas terras. Quer dizer, nada resolve em vida. Assim, bom, o Estado vai me ajudar. Não tem nada estatal aqui. Algo mais próximo é a questão da igreja. Bom, a igreja vai me ajudar. Não, não vai. A igreja que vai balançar de acordo com o rico, com o pobre, vai dar o perdão para um, em troca de umas moedas de ouro, não vai perdoar outro. Quer dizer, não tem nada na Terra que dê um alento e depois da morte, né? Na morte, aí varia. Aí nós temos os mortos, os mais vivos, pela memória que eles constituem. Tem alguns que se expressam com ecos, com sussurros. Então, assim, a vida é injusta, a morte também. A morte vai aquela questão que eu estava falando antes da gravação. A memória, né? Uma coisa muito cara para os historiadores. Eu queria saber se tem algum estudo de algum historiador, não só de um literato, sobre o Pedro Páramo. Como é que constitui essa questão da memória que volta, da memória que é interrompida, que é fracionada, que é intencionalmente ocultada, ou assim, inconscientemente, você recria uma memória e você começa a acreditar que aquilo é o que ocorreu mesmo. Quer dizer, é incrível, porque um texto desse, aparentemente literário, tem essa questão forte para a história mexicana. Poderia ser um livro brasileiro, né? Também isso é forte demais, a opressão violenta, né? Calma, depois o cara descansa em paz. Eu não sei, né? Quando eu estiver do outro lado, se tiver alguma coisa, aí eu vou saber. A riqueza dele é absurda, né? Eu acho que deve ter bastante fortuna crítica no México, no resto do mundo. E a gente sabe que ele inspirou alguns movimentos literários, como lembrou a Elis, o Gabriel Garcia Marques. Só que eu acho esse atrelamento interessante para a gente se situar, mas às vezes perigoso. Lembrar que tem quase 20 anos de distância entre o Pedro Páramo e o 100 Anos de Solidão, né? Então, ele é um precursor daquilo que o pessoal chamou de realismo fantástico, não, realismo mágico da América Latina. Bom, talvez, né? Mas ele tem o lado particular, né? Que também tem que ser estudado dessa maneira. E também me interessa, né? Como historiador, a gente tem muito fetiche, né? A questão da memória, da fragmentação da história, a questão das origens, né? A gente sabe quem ele inspirou, né? Uma gama de escritores no México e na América Latina. Agora, quem foi a inspiração dele, né? Eu tentei estudar isso, mas eu fiz uma pesquisa muito rápida, não encontrei muita coisa, só que o nome, mais uma vez, apareceu, do William Faulkner, né? Então, aí eu fiquei mais curioso em um texto que eu comecei e não acabei nunca, que é O Som e a Fúria, né? Quem sabe tem alguma coisa ali que possa fazer esses elos. Essa pergunta para Elis, de repente, Rogério?
Pode ser, assim, se ela tem conhecimento de quem é o Juan Rulfo, o que ele lia, em quem parece que ele se inspirou para criar o Pedro Páramo, ou é uma coisa muito genial dele mesmo, mesclando conhecimento da cultura indígena, da questão da cristandade e a questão social, né, que é fortíssimo. Pelo que eu sei, ele era um adepto, né, das revoluções mexicanas, e no fim da vida ele até participou de um comitê ligado a questões indígenas, né, lá no México. Então, Certo. eu queria muito saber, assim, pelo menos literariamente, se dá para fazer uma conexão dele anterior com alguém, ou se eu estou forçando, né? Não sei, eu não sei. É uma coisa, apenas uma curiosidade, tá? Obrigado. Eu vou começar. Obrigada pela fala, Rogério. Eu vou começar só citando outro escritor que eu gosto bastante, Jorge Luiz Borges. Que, inclusive, próximo ano, no clube, a gente vai começar a ler a obra completa do Borges. Então, quem quiser participar, está convidado. Oba! Eu acho que a gente vai começar em fevereiro, por aí, porque eu tenho que terminar o do Bolânio, porque vão lançar mais um livro, então o projeto vai se estender por mais um mês do Bolânio, porque eu estava previsto. Enfim, o Borges, naquele conto Pierre Menard, autor do Quixote, ele traz essa ideia de que não existe história inédita, né? Histórias são histórias de outras histórias. O Juan Rulfo não está livre disso, ele não brotou do nada, ele foi um exímio leitor, ele lia muito mesmo, e era muito interessado por história, ele era muito interessado por cinema, e isso tem uma diferença enorme na forma como ele escreve, porque eu acho Pedro Páramo muito visual. Eu consigo visualizar perfeitamente as cenas que ele está descrevendo, eu consigo visualizar essa desolação, esse abandono. E ele sim ele não gosta... Na verdade, o Juan Rulfo, ele é daquele escritor que, não vou falar muito. Ele não gostava muito de falar, sim, em geral, para entrevistas. Mas as poucas que a gente tem acesso, ele falou que ele lia muito, muito Faulkner. O Sonho e a Fúria é um livro que, principalmente agora que vocês leram Pedro Páramo, e aí se vocês forem ler o Sonho e a Fúria, não tem uma coisa assim, isso aqui é muito Pedro Páramo, não tem, mas a atmosfera que você tem acesso no Sonho e a Fúria, que é um dos meus livros favoritos da minha vida, eu amo Sonho e a Fúria, a atmosfera que você tem no Sonho e a Fúria é muito a atmosfera que a gente sente no Pedro Páramo, esse estranhamento, essa coisa meio que não conecta, mas que conecta. Kafka também, Kafka também. Então, ele tinha essa... E tem uns escritores que... Eu estava procurando... É por isso que eu estava assim, um pouco cabeça baixa, que eu estava procurando uns cadernos que eu anotei. Tinha uns escritores franceses, que eu não lembro o nome, nem são assim escritores famosos, mas que ele lia muito. E eu lembro que eu anotei isso. Se eu encontrar, eu vou mandar para ir, quando ela vai mostrar. Mas ele lia muito, assim, escritores que ninguém sabia. Ele tinha amigos fora, na Europa, então ele sempre mandava. Inclusive, o Pedro Páramo estourou primeiro fora, na Europa, e só depois que os latinos americanos viram que lá fora, ei, olha só, tá ganhando relevância, então vamos dar relevância aqui também, porque na América Latina, no México mesmo, quando saiu, ele não foi muito visto, assim. Então, ele tem essas referências clássicas que a gente vê assim, porque ele era um leitor voraz, mas ele tem umas referências muito específicas. E o cinema, para ele queria muito ter sido roteirista, muito. E eu não sei, Arthur, especificamente, talvez também, mas são escritores que eu nem conheço muito, assim, que eu não... Enfim, o Rulfo era meio maluquinho, sabe? O último texto dele, o Galo de Ouro... Galo de Ouro era um um roteiro de cinema, né? E aí foi adaptado depois pelos editores. Eu não concordo muito com isso, assim como o livro do Gabo, que saiu em agosto, nos vemos. Em agosto nos vemos. Gente, que livro ruim, meu Deus, que falta de respeito com o Gabo. Nossa,
Se eu fosse o Gabo, eu voltava só para atormentar os meus filhos que fizeram isso. Que ódio, juro, para mim. Eu tenho aqui em casa, mas eu não li ainda. Não faça isso, gente. É um desrespeito com a memória do Gabo, gente. É muito ruim, é muito ruim. O prólogo do livro é o filho dele dizendo que o Gabo disse, pelo amor de Deus, nunca publiquem isso. Aí o filho dele, espero que os leitores me perdoem. Perdoa uma ova, que coisa horrível. Mas, enfim, o Galo de Ouro é uma adaptação, é interessante, assim, e é muito visual também, mas eu também acho que não deveria ter sido publicado como o Rufo escreveu, porque eu acho que a mágica do Rufo está justamente no corte, né? Ele falou na entrevista que ele escrevia, e escrever é muito fácil, você soltar ali as palavras. A parte difícil mesmo vem no corte. E ele queria cortar, 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 até que um amigo dele disse, um amigo dele lá da época, olha, se você ficar cortando Pedro Páramo, a gente nunca vai ter esse romance publicado. E aí ele meio que largou de mão, mas se tivesse deixado, meu Deus, a gente tinha assim umas 15 páginas de romance. Porque o homem era viciado em cortar, em editar o que ele estava escrevendo. Karine, por favor. Gente, eu não sei, eu terminei a leitura e eu fiquei meio... O que foi que eu acabei de ler? Mas foi uma sensação boa. Foi bom, foi ótimo. Logo no começo, eu li o primeiro parágrafo, alguma coisa assim. Aí eu fechei o livro, porque eu estava no momento que eu tinha, assim, 1 hora para ler. Eu falei, não, eu sei que se eu começar a ler, eu não vou parar. E não deu outra. Aí no dia seguinte que eu tinha mais tempo livre, estava à toa, aí eu falei, agora vamos. E foi isso. Li de uma vez só. Gente, é tão encadeado a forma como ele escreve, e é isso, ele cortou tanto que o negócio está tão linkado uma coisa na outra que você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E você não quer parar. Gente, eu fiquei impressionada com a forma desse texto. E aí eu estava já encantada nas primeiras páginas, eu falei, gente, mas eu não sei por que eu tô gostando tanto, mas eu tô gostando. É isso que importa, não tô entendendo, é igual eles falou, eu quero entender como é que ele fez, também gosto disso, mas se o texto me pega de jeito de falar, depois a gente descobre, depois eu vejo o que aconteceu durante a leitura, mas para mim tá todo mundo morto, é um lugar péssimo, Bibi, como assim, de paz? Tá todo mundo ali preso em coisas que fizeram durante a vida. Tem os irmãos que vivem juntos, e aí o Juan, ele chega na casa, ele passa a noite, e ela fala, não, meu irmão foi embora, porque agora você vai cuidar de mim. Só que para mim, esse sentimento dessas pessoas estão tão presas ao que elas querem, ou promessas não cumpridas, ou desejos, ou arrependimentos, que o irmão falou, não, eu vou embora. Não deu 5 minutos, ele voltou. Então, assim, eu acho que essas pessoas, para mim, é muito Hotel Califórnia. Eles talvez queiram ir, mas eles não conseguem. E aí, a primeira personagem que o Juan encontra na cidade, que é a Edwirges, eu acho que ela vai embora exatamente porque o que ela queria fazer era ir encontrar a mãe do Juan. E aí ela foi embora, então agora eu posso sair daqui porque eu posso encontrar com ela. E aí, mas todos os outros personagens, eu vejo que eles ficam ali remoendo. E para mim, isso ficou muito claro na imagem do padre, que ele não quer perdoar o Miguel, e aí mas ele precisa do dinheiro para manter a paróquia, então ele cobra para rezar um Pai Nosso, ele cobra para isso. E aí ele fica se remoendo ali, e e ele não consegue ir embora, mas ele é padre, mas ele tem que ficar. Então mas ele fica o tempo inteiro lutando, tentando ir, mas sem conseguir sair dali. O próprio Pedro Páramo, ele um péssimo coronel, né? Tanto que no final, para mim eu achei ótimo que ele virou um monte de pedra. Esse lugar é tão seco, e esse homem é tão seco, que a mulher que ele mais amava na vida, a Susana, quando ele conseguiu casar com ela, ela já estava maluquinha das ideias. Eu achei ótimo. Falei, bem feito, você idiota.
E no final ele vira um monte de pedras. Eu achei isso tão... Porque ele não conseguiu virar nem poeira. Ele não voltou ao pó, ele virou um monte de pedra, de tão seco que ele era. Aquele desgraçado não era bom nem para virar poeira. Um montinho de pedra na varanda da casa dele. Eu achei ótimo. E enquanto eu estava lendo, eu tive a impressão de 100 anos de solidão, assim, no fundo da minha cabeça. Eu estava lendo e eu, gente, mas a atmosfera é tão 100 anos de solidão. E aí eu estava lendo e falei, não acredito que esse cara vai terminar essa história em tão poucas páginas. 100 anos de solidão é gigantesco. Tem, sei lá, quantas personagens ali, mas ele vai dando eu não sei que mágica que ele fez nesse corte dele de enredar as coisas, entregar a história pra gente. Eu não tenho perguntas porque eu não sei nem o que perguntar para vocês. Eu só tenho... Foi uma experiência. Eu acho que eu tenho que ler mais algumas vezes. Eu vou voltar com certeza para releitura, porque A Carinha entrando no loop. É um loop. na pirâmide. É um esquema de É o pirâmide. seguinte, é o seguinte, ele avisa lá logo no começo. Nós estamos indo para Comala. Depois que a gente chega em Comala, a gente não consegue ir embora. Então, eu acho que a gente vai ficar para sempre em Comala. Essa é a minha sensação. Eu cheguei em Comala e eu não consigo ir embora. E eu acho que eu vou ficar para sempre em Comala. Mas é assim... É a sina, viu, de todo leitor de Pedro Páramo. A gente está Gente, preso em Comala. E é impressionante. E mais impressionante é que ele só tem 2 livros publicados. Só que quando eu vi isso, né, ele tem esse livro e tem um livro de contos. Eu falei, não, gente, não é possível. Então, ou o cara era genial ou ele era muito ruim. O cara era genial e não precisava escrever mais nada. Sinceramente, depois desse livro... Nem sei, gente. Nem sei. Eu achei interessante o que você falou, Karine, do final do Pedro Páramo ele se transformar em pedra, que é muito comum você ver analogias das pessoas falando de Pedro Páramo, que Pedro Páramo é uma história, não é uma história para você entender, é uma história para você ouvir. Ela é muito... uma história muito oral, digamos assim. E tem muito isso, da mistura da memória com... Tudo é pó, do pó viemos, ao pó voltaremos, a memória também vai se tornar pó, menos Pedro Páramo. Pedro Páramo é muito essa figura patriarcal, Pedro Páramo muito patriarcal, de não só dos filhos dele lá e tal, enfim, mas ele morre e a cidade morre junto, né? Isso, essa figura, exatamente nessa figura. Gente, eu quero essa edição de vocês, eu faço coleção de edição de Pedro Páramo. Inclusive, uma amiga me disse que vai trazer, ela vem para cá, para o Brasil, agora ela vai trazer uma japonesa para mim. Eu estou, assim, contando os segundos para ela chegar com esse livro para mim. Então, assim, se vocês tiverem edições estranhas, uma russa, nossa, meu sonho. Por favor, comuniquem para mim. Gente, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Fale, por favor, fale. Eu não sei, então, eu já vi que a minha opinião é a única, né? Todo mundo vê Comala como um lugar horrendo e eu vejo Comala como um lugar não bom, mas um lugar... Tu acha que o pessoal tava feliz ali, Bibi? Não, feliz, tem certeza? Não. Eu acho a gente murmurando, a gente gritando durante a noite. Eu acho que o pessoal está resignado e está lutando por aquele pedaço de terra. Eu vejo, assim, as pessoas lutando por um pedaço de terra que pertence a eles. Sei lá, gente. Que Comala é mala, né? É mala tierra. Então, resignação, você acha que é uma coisa boa? Então, não, eu vejo uma coisa muito latina nisso. Eu vejo uma coisa muito nossa, latino-americana, sabe? Sim, concordo, mas... Vocês leram Dona Bárbara do Rômulo Gallegos? Como? Vocês leram Dona Bárbara do Rômulo Gallegos? Não. Bem grande. E Homens de Milho também, do Astúrias. Esse eu tenho, mas eu não li. Gente, leiam Homens de Milho. Pronto. É a minha recomendação desse encontro. É um livro belíssimo. É bonito de verdade. É uma coisa assim que você tem acesso à beleza. Pronto. É isso que é a beleza. Para mim, é aquele livro. Mas é porque eu estou pegando
que você acha que é a resignação, lutando pela terra, e esses 2 livros têm muito isso. Neles eu consigo ver pessoas que lutam pela terra, pessoas que são estão ali sendo expulsas, que estão sofrendo muitas represálias, e eles permanecem. Uma forma de resistência é permanecer. Eu não vejo isso em Comala. Não, eles não estão resistindo pela terra, eles não estão resistindo porque estão sofrendo. Eles estão ali porque eles não têm para onde ir. Assim, eles estão perdidos, abandonados, eles não estão, porque Comala está morta, Comala não entrega mais nada, está literalmente morta e figurativamente morta, porque eles não têm como tirar o sustento, eles não têm como tirar alimento, eles não têm como tirar nenhum tipo de vida daquela cidade, porque o Pedro Páramo tirou tudo, essa representação patriarcal mexicana, essa coisa meio coronelista, né, que a gente estava falando, de pessoas que parece que as pessoas têm essa necessidade dessa figura, não tem necessidade, mas é criada essa pseudo-necessidade dessa figura que comanda tudo. E quando essa figura não existe mais, então nada mais vai existir. Sim, Marcelo, os rios profundos também, gente. Meu Deus, vai sair pela Pinar, inclusive, os rios profundos. Ai, gente, a gente devia fazer um encontro só sobre livros belíssimos. Vamos. São livros que você lê e suspira. Nossa, Pedro Páramo, para mim, é um livro que eu suspiro, mas é porque eu sou doida por ele. Mas existem livros assim que você fica, gente, que coisa bonita, né, que a gente está lendo. Enfim, Mas, só isso que eu estava falando, porque você falou dessa resistência de terra, eu acho que eu vejo outros livros assim que vão mais nessa pegada, eu não vejo muito isso em Comala, não. É que eu vejo assim, eles não têm de onde tirar comida, eles não têm de onde tirar subsistência, mas eles são espectros, eles são fantasmas. Eles simplesmente habitam. Gente, eu não vou mudar essa minha concepção, não adianta. Não mude, por favor. Eu não estou querendo me convencer do contrário, na verdade. Eu estou interessada com a sua visão. Deixa eu chamar a Andréia, que está na fila para falar também. Quem sabe a Andréia está do meu lado. Eu estou num outro ponto ainda, nenhum desses. É tudo tão esfiapado para mim ali. Bom, primeira vez que eu li A Última Vida Normal, eu li como a Karine, assim, numa vez só, né? Num dia, assim, eu li inteiro. É uma experiência estética mais profunda, eu acho. É mais interessante ler em um dia, assim, não parar de ler até acabar. Dessa vez eu tive que picar em umas 5 vezes, aí eu acho que perde um pouco. Mesmo assim, é muito... esfiapado. Ele até usa esse termo muitas vezes no texto, né? É tudo meio esfiapado. E em nenhum momento me gera uma estranheza enorme isso que vocês estão falando, porque em nenhum momento eu fiquei pensando se o lugar era bom ou ruim. Interessante, assim, porque para mim não teve isso, teve mais a ver com uma experiência mesmo, e com... É bem latino-americano, essa desigualdade social e essas violências, né, de gênero e de classe e tudo que a gente experimenta desde que nasceu, né, e está tudo ali muito, né, e eu acho que parte dessa experiência de leitura mesmo, que para mim é isso, não é bom, o lugar não é bom ou ruim, ele é bom como experiência de leitura, né? Assim, eu acho que esteticamente é um livro perfeito, assim. Desde a primeira vez que eu li, achei de novo. Esse lugar desolado que sofreu, né, uma decadência, tem a ver muito com essa ideia de decadência, né? E o que eu gosto muito, que eu acho que deixa essa experiência louquíssima, que talvez, não sei, nunca vi nada parecido, embora tenha semelhança com algumas obras que vocês já citaram, também acho, mas talvez essa coisa dos narradores indo, mudando, né? Esfiapado e mudando, então, cada hora não um narrador, mas um personagem que o narrador cola ali com ele, né? E tudo em primeira pessoa e tudo... Não, tem alguns momentos que não está em primeira pessoa, né? Mas, assim, vai mudando de personagem. Isso eu acho muito doido, né? Eu acho que é isso, gente. Assim, eu também, Karine, acho que eu vou ter que ler várias vezes. Eu só li 2, é pouco. Eu tive, inclusive, vontade de ler as várias edições. A primeira edição, que eu achei que estava melhor do que essa rosa aqui, do que essa, né? Não só a capa dela, mas eu acho também que a
a que eu li anteriormente, que foi essa que está com a Bibi ali, que eu peguei da biblioteca aqui da Federal. Eu acho que essa edição, e você lendo a primeira página ali, tem muitas diferenças com essa tradução que eu tenho aqui. Eu prefiro essa que você leu aí. Sim. Então, eu acho que é isso, é uma experiência riquíssima, eu acho que a gente tem, eu fiquei com vontade, isso que eu estava falando, de escrever, de ler as diversas, comparando, o Laupa, eu sei que ele estava lendo em português e espanhol ao mesmo tempo, e eu tive vontade de escrever inteiro, porque é um texto relativamente curto, né, para ter essa experiência um pouco mais lenta, porque a gente lê, a gente vai entrando nela, e a gente vai, chega uma hora que ganha uma velocidade, mas ela quase que pede uma demora ali em alguns trechos, né? Então, acho que talvez escrevendo fosse uma experiência bacana também. É isso, eu não tenho perguntas especificamente, Elisa, eu acho que você trouxe a tua experiência, que é bem bacana, assim, né? E essa experiência do clube teu, e tá enriquecendo aqui a nossa discussão. Obrigada, acho que é isso. Olha, o Marcelo disse aqui, ó, a pessoa que fez a capa rosa teve a mesma impressão que a Bibi. Por que escreveu a apresentação? Tem uma apresentação, né, esse da capa rosa? Esse eu não tenho acesso a esse Não, exemplo. é porque eu acho que é porque ele quis dizer que a capa rosa remete a uma coisa feliz, né? Uma coisa boa. Gente, essa capa é muito festiva, não tem nada a Dia ver. dos Mortos, claro, ela remete ao Dia dos Mortos, é uma coisa... Enfim. Não, eu amo a festa, mas eu tô falando assim, eu não acho nada a ver com a história, enfim. Deixa eu só ler aqui o que o Marcelo falou, que Comala é um lugar... Onde é que ele colocou aqui? Que é um lugar de violência, e é mesmo, Pedro Páramo é um cara super violento, um cara do mal, assim, né? Ele, Miguel, também é um cara do mal. E muito forte essa cultura patriarcal mesmo na história, mas, enfim, é uma coisa também muito latina, né? Esse patriarcado tão forte, assim, tão pesado sobre a sociedade, né? E eu percebo tudo isso, mas, enfim, eu não vou mais defender meu ponto de vista, mas, assim, aceito os espectros, aceito esses espectros que ultrapassaram esse ponto. Defender, ninguém está dizendo que você está errada. Eu acho muito interessante. Só a Andréia falou essas coisas esfiapadas, e eu acho que para mim o primeiro impacto que eu tive de verdade assim na história foi quando eu percebi que aquelas frases meio soltas e desconectas com o resto do parágrafo eram vozes que ele jogava assim na nossa cara. Eu fiquei assim, gente, como que é possível um cara fazer isso? Que homem maluco. Porque para mim, até então, minha concepção limitada, era impossível alguém fazer isso num texto, conseguir verbalizar literalmente isso, assim, e você ter essa sensação de verdade. Então eu fiquei, nossa, que incrível. É só uma coisa, eu divido as minhas leituras, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Sabe esse comecinho, quando sempre tem um... Eu divido em partes, porque fica melhor para estudo e tal. São no total... Deixa eu ver. Deixa eu chegar no final. 67... Acho que são 68. São 68 partezinhas de Pedro Páramo. Só antes que eu esqueça, aí depois a gente vai para a fila, porque a minha cabeça vai muito assim. No Chão em Chamas, eu não sei se vocês leram os contos, e recomendo fortemente. Sim. Ele tem muito essa dualidade com a água e a seca. Aqui em Pedro Páramo, sempre quando ele cita cenário que tem água, chuva, mar, rio, sempre que tem água, a gente sabe que ele está falando de um passado esperançoso, de um passado promissor, de um passado que prometia tudo. Um passado que as pessoas viam verde, tinha chuva, então ia ter colheita, então tinha riqueza, então tinha essa circulação de esperança, então as pessoas eram uma época viva, literalmente, tudo estava vivo, e aí quando ele volta para o presente, essa coisa temporal de passado e presente que vai terminando se misturando, a gente não vê nada de água, a gente não vê nada de... Isso tem também no Chão em Chamas, essa brincadeirinha que ele faz com água e seco e tudo mais, é muito para situar a gente também do que ele está falando e da sensação que ele está querendo passar para a gente.
Pronto, antes que eu esquecesse. Sotrate. Pessoal, boa tarde, Elias. Eu terminei o livro e eu estou até agora sem saber se eu gostei ou não gostei. É a minha primeira leitura e eu adorei assim, são poucas vezes que eu tenho essa sensação, né? E assim, eu não sei, sinceramente, se eu gostei ou não gostei. Mas provavelmente eu gostei porque eu vivo lembrando de muitas coisas do livro. Em relação a Comala, eu penso nela como um purgatório, né? Tem desde daquela passagem com a Doroteia, que ela fala que subiu aos céus, fizeram um parto dela e o que tinha era o estômago dela atrofiado. E aí ela voltou para Comala, então ela não está no céu, ela não está no inferno, então ela está no purgatório, né? Então eu imaginava isso. E eu ouvi uma história que eu acho que é a imagem de Comala. A história é a seguinte: tinha uma mãe com uma criança de uns 3 anos no metrô, e a criança estava aprontando muito, a mãe foi lá e deu um tabefe nela. E a criança começou a chorar, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém em quem se refugiar, ela foi e abraçou a mãe, procurando consolo. Eu acho que Comala é exatamente isso. As pessoas apanharam, aí elas olharam para o lado. Tinha o Pedro Páramo, que não consolou elas. Olhou para a igreja também não consolou elas. Então elas voltaram para a cidade e ficaram lá. E um último comentário, eu acho que essas almas estão lá por culpa do padre. Que era um padre que não tinha... Se ele desse perdão, porque a gente sabe que o Miguel não ficou. A alma do Miguel não está lá. Porque ele foi perdoado. Ele recebeu o perdão. Só que o padre não conseguia perdoar as outras pessoas porque ele mesmo não teve perdão. Ele foi em busca através da confissão, de ter a remissão dos pecados dele, e com quem ele confessou: não vou te perdoar. Não tem, eu te entendo. Eu sei o que é, eu sei o que você está passando, mas não tem como eu te perdoar pelo que você fez. E aí, na minha cabeça, então, um amigo meu que trouxe essa imagem, eu falei: nossa, faz todo sentido. A culpa é do padre. A culpa é da instituição, né? E vamos lá, o Pedro Páramo, o Lucas Páramo já era filho da mãe, o Pedro Páramo é pior, o Miguel consegue ser pior ainda, né? Então a gente vai vendo uma piora gradativa ali. Só que eles são pessoas. Eles não teriam, entre aspas, a obrigação de ajudar ninguém. Mas a instituição, a única instituição que tinha lá, que era a igreja, tinha. Na verdade, ela estava lá para isso. Só existia... A razão de ser dela seria essa. E ela não conseguiu chegar. Mas... tinha um monte mais de coisas para falar, mas eu acho que, em tese, é isso. Tinha mais uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho que ele traz só a essência dos personagens. Porque eles já são espíritos. Então, somos só o sumo deles, né? Só o que eles são, no fim. E eu acho que o Van Roof foi devastando, foi tirando o excesso para que só ficasse isso. E talvez essa consistência exista porque ele construiu antes. Essas pessoas tinham aparência, elas tinham motivação, e aí ele foi tirando e ficou isso. Então não chega a ser... Eles não chegam a ser imagens, eles não chegam a ser protótipos, mas eles são essência. Eu acho que essa é a grande riqueza. E o que ele disse de que são as falas deles, né, sendo sopradas nos nossos ouvidos, é a brincadeira que eu fiz no início, que eu acho que nós, leitores, também estamos mortos. Porque a gente está ouvindo as vozes dos mortos ali o tempo inteiro. A gente está dentro daquela situação. Era isso. Acho que não tem uma pergunta assim... Mas é um livro que chama a releituras, né? Ele é muito... Tem muita coisa, né, para se ver. Eu já quero reler de novo com vocês, eu já quero convencer algumas pessoas a pensar. Mas, gente, assim, eu entendo assim, que o livro seja
estranho, ou seja difícil, ou a pessoa, às vezes as pessoas não se conectam de primeira, assim, e fica com essa sensação, tipo, do Sotrate, não sei se eu gostei, ou se eu não gostei, não sei o que eu estou sentindo, mas uma coisa que eu queria comentar, assim, né, antes de passar depois a palavra para a Elise e para o Lauco, é a habilidade do Rulfo de nos dar um tombo atrás do outro, assim, ele apresenta o personagem, a gente conversa com o personagem, a gente ouve o personagem e de repente o personagem está morto. Aí ele apresenta outro, e a gente aceita, para mim tá ok, eu sigo na história acreditando piamente em tudo que ele está me contando. Para mim, tudo que ele está me contando ali é a mais verdadeira verdade do mundo. Em nenhum minuto eu desconfio daquele narrador ali. Para mim, aquele narrador ali ele é a verdade que ele está me contando. É essa minha conexão com o livro. Isso é uma grande habilidade, né, do autor, no caso. Não sei se a Elis quer comentar alguma coisa antes da gente chamar o Lau. Pode comentar, Elis. É perfeito isso. Acho que você simplesmente não questiona o narrador em nenhum momento. Nem quando lá no final você descobre que o Juan Preciado já está dentro de uma cova, dividindo com outra pessoa. Em nenhum momento você diz, gente, mas como que isso é possível? Como... Em nenhum momento a gente questiona isso. Porque simplesmente é. É simplesmente isso. Eu estava vendo esse trecho aqui, que a gente estava falando dos Sócrates estava falando de ser só a essência, né, dos personagens, a gente não vê excesso. E aí tem uma partezinha que ele fala aqui, que a senhora quer que eu olhe, não vê o pecado, não vê essas manchas arroxeadas, que nem de varíola e que me cobrem de cima a baixo, e isso é só por fora, por dentro estou um mar de lodo. Então, se a gente tem acesso a essa essência, esse mar de lodo, não tem como isso ser claro, não tem como isso ser confortável, não tem como isso ser bonito, porque uma coisa importante, são pessoas que estão vagando em pena, que estão sofrendo, mas não são pessoas inocentes. Não é porque são pessoas que sofreram em vida o abandono institucional, o abandono do Pedro Páramo, o abandono civil, parental, enfim, qualquer tipo de abandono essas pessoas sofreram, isso não quer dizer que elas sejam pessoas inocentes, que sejam pessoas puras, que sejam pessoas que merecem a salvação, de acordo com essa visão cristã, né, essa visão do padre. Então, são pessoas que também têm os seus lodos, as suas feridas, as suas feiuras, digamos, à mostra, e isso fica muito visível para a gente. Quando a gente tem acesso lá aos irmãos que se relacionaram em vida, né, eles tiveram uma relação incestuosa, e isso se prolonga até a pós-morte, e o Preciado tem acesso a isso, e aí a gente vai meio que entendendo um pouco, a gente vê que são pessoas que eles têm noção do que eles estão fazendo, não são pessoas bobas, não são pessoas, meu Deus, a gente está aqui aleatoriamente, ao léu, somos... Não, são pessoas que têm noção. O Pedro Páramo tem noção da maldade dele, o Miguel Páramo tem noção, o padre tem noção, as pessoas têm noção do que elas estão fazendo, elas são conscientes do que elas fazem, do que elas deixam de fazer. Claro que algumas coisas não são possíveis de ser feitas, aí a gente sim chega na parte do abandono, do que as pessoas passavam fome, enfim. Mas são pessoas que elas estão pagando pelo que elas fizeram, digamos assim. Meio que, a gente está aqui vagando em pena e vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. É uma visão cristã, né? Uma visão punitivista da Igreja Católica, enfim, né? Gente, deixa eu só pedir para vocês, para a gente fazer um print aqui com os nossos exemplares, para depois a gente compartilhar. Atenção, atenção. 1, 2, 3 e print. Pronto. Laupo, tu quer... Eu quero julgar a capa rosa.
Eu acho que veio o briefing para alguém assim, ó, é um livro mexicano que tem a ver com mortos. Faz uma coisa aí. A Nossa, pessoa sim. foi lá e Botou caveira. botou o capa estereótipo total. É, uma cor forte e caveiras. Enfim, mas tá julgado já, então, quando tá fácil. Tem uma parte que, para mim, foi nessa leitura agora, foi muito marcante, assim. Tem uns 3 parágrafos que ele fala assim, eu tava ouvindo, lá de Medialuna, tava ouvindo ecos de uma festa na cidade. E daí o narrador fala desses ecos que eles vazam pelas frestas das paredes. Então, quando fala dessa questão desses ecos, essas coisas que são antigas, mas estão se repetindo, para mim mudou como eu estava lendo o livro, sabe? Foi uma parte que eu acho muito bonita e uma parte que me abriu assim, nossa, então quer dizer que são coisas que estão gravadas naquelas pedras ali, são coisas que são lembranças, são experiências, são espíritos, né? Sei lá, a palavra não me veio agora, mas foi uma parte que eu gostei muito. Outra coisa que eu estava fazendo, como o André comentou, eu estava fazendo essa leitura em paralelo, de espanhol e português. E não é que o meu espanhol seja muito avançado, mas eu gostei muito do ritmo no espanhol. Eu achei um livro gostoso. É diferente você ler, parece que as pessoas falam com mais verdade, com mais poesia, quando estão, sabe? É mais bonito ler. Para mim, soou mais bonito. Ler em espanhol. Não sei, parecia mais verdadeiro, parecia que as pessoas falavam com mais naturalidade. Acho que talvez pela minha experiência, o meu horizonte de leitura, né? Ter essas referências do México, assim, então me parecia que elas estavam mais verdade do que em português. Mas a tradução tá ótima, só que eu gostei mais de ler em espanhol pela questão do ritmo mesmo, assim, achei muito mais verdadeiro. Mas era só esse comentário, assim, não tinha mais. Também acho que a gente aprofundou bastante assuntos, não tenho mais o que. E tá todo mundo morto mesmo, isso aí eu já tava meio desconfiado. Tá todo mundo morto. Só um comentário aqui, o Marcelo falou para a gente ver as fotos do Juan Rulfo, né? Ele era fotógrafo. E são fotos belíssimas. Tem uma edição do livro dele só de fotos da Cosac Naif, que eu não tenho, estou em busca de comprar. E essas são só as fotos dele. E no filme que saiu agora, que saiu no passado, de Pedro Páramo, eles fazem algumas referências visuais a essas fotos em alguns momentos do filme. Então, vocês... o começo, quando ele está andando com a Bundy, assim, é a representação de uma foto do Juan Rulfo. Então, assim, eles tiveram esse cuidado de trazer não só Pedro Páramo escrito pro filme, mas essa parte estética do próprio Juan Rulfo, essa que ele trazia para as fotos. Então, e o filme, eu achei muito bom o filme. Apesar de eu gostar mais do antigo, do primeiro que saiu, eu acho o antigo que saiu é aterrorizante, assim. Mas esse novo é muito bom. Esse novo é de quando? De quando ele... Saiu agora, ano passado, tá na Netflix. Eu vou procurar. E o antigo, tu sabe a data, mais ou menos? É da década de 70, tem no YouTube. Se você botar Pedro Páramo, filme, tá em espanhol, não tem legenda, mas dá para pegar. Nossa, que legal! Vou procurar. 1977, ele falou. Que interessante. Então, tu indica os filmes para a gente olhar? Indico, de verdade. Eu gosto muito o mais antigo, gente. É muito bizarro, assim. Eles conseguem passar a atmosfera esquisita de Comala assim, de uma maneira muito perfeita. Esse mais novo tem uma coisa um pouco mais lúdica, assim, mas não deixa de ser... Eu gostei. Uhum. Eu gostei. Então, eu recomendo. Não é horrível, assim, porque alguns filmes, né, que a gente vê de adaptação são umas coisas tenebrosas, mas esse eu gostei. Eles tiveram um respeito pela obra dele, eu acho isso importante de ser valorizado. O Sotrate já achou o link aqui. Obrigada, Sotrate. Gente, então... Posso falar uma coisinha só? O Rogério quer falar. Uhum. É que vocês falaram aí que vamos dizer, o purgatório, as punições lá em Comala são cristãs, mas talvez até pela questão espanhola, até gregas, né? Porque tem algumas coisas mitológicas ali, umas coisas meio circulares, você vê alguns eventos repetitivos, e isso me lembrou
que era uma visão dos gregos assim de punição mitológica, era repetição, repetição sem fim, e não é bem claro isso em Comala, mas pelo menos para os gregos a pessoa tinha noção dessa repetição, que causava sua agonia, seu desespero. O Sísifo, que vai rolar a pedra até a beira do precipício, mas no último momento ela rola de novo, ele tem que pegar de novo, e isso eternamente. Ou o Narciso, né, que ele vai procurar sua própria imagem refletida no pequeno lago, fica extasiado com a sua beleza, né, uma punição, né, pela sua vaidade. E depois a imagem se dissolve, se tranquiliza, e de novo ele tem esse desejo eternamente. Então, de qualquer maneira, desculpa, E a Comala gente tem que é um lugar lembrar que muito ruim. o Rufo era muito intelectual, ele lia também As referências, né? Não Referências tem gregas, como né? não ter. Com certeza tem referência de tudo isso no livro. Um livro tão curto, né, gente? Tem tanta coisa. Sim. Sim. O Marcelo falou o Minotauro também, o Arthur lembrou o Prometeu. Então, a gente está se direcionando já para o final do nosso encontro. O Wellington quer falar, e quem mais quiser falar também, levante a mão e depois a gente encerra com os avisos finais. Por favor, Wellington. Acho que eu não estou te ouvindo, Tenta abrir e fechar o microfone de novo, vamos ver se... Não? Deixa eu ver se eu consigo abrir teu microfone. Não. Ah, que pena. Quer escrever no chat para eu ler tua pergunta ou teu comentário? Ó, o Marcelo disse que o Borges tem um conto belíssimo sobre o Minotauro. Eu não estou lembrada desse conto, mas enquanto isso, Elis, conta para nós, então, assim, tá, olha só, vou fazer propaganda da Elis. Eles leram, no Clube Nossa Literatura, eles leram toda a obra do Bolanho, está terminando agora, né? Já deve estar tá no último livro, já? Faltam 2. Agora faltam 3, porque vai sair, né, mais um. E agora, então, para o ano que vem, começando em fevereiro, vão ler todos os Borges. Sim, provavelmente vai ser em fevereiro. Quando eu terminar o Bolanho, porque eu não gosto de botar nenhuma leitura para janeiro, porque está todo mundo se organizando, né, no ano novo. Sim. E tal. Normalmente as pessoas não participam muito, e é normal. A minha cachorrinha quer participar também do debate. Mas eu acho que a partir de fevereiro, máximo, provavelmente fevereiro, a gente vai começar Billy. A gente vai começar a ler todos os livros do Borges que estejam disponíveis em português e não estejam esgotados, porque a gente tem alguns livros que... Meus cachorros, gente. Eu não estou ouvindo, pelo menos. Não? Não. Ah, que incrível! Mas o Google está fazendo alguma magia aí, então. Eles estão latindo diretamente. Enfim, porque tem muitos livros do Borges que já estão traduzidos em português, mas não tem... não estão mais disponíveis, estão esgotadíssimos, assim, os livros assim, da Companhia das Letras sendo vendidos por R$600. É uma coisa, assim, inimaginável. Então, os que tiverem disponíveis, que não estiverem esgotados, se tiverem, assim, de fácil acesso, eu vou fazer a listinha, e, enfim, aí vocês estão convidados. Não precisa ler todos, mas eu sempre faço assim, a gente sempre faz um encontro, tipo esse aqui, e eu também mando uma aula, mesmo que eu gravo para o YouTube, e também tem newsletter como um texto de apoio, que eu aprofundo. Então, tem para todos os formatos. Tem encontro, tem aula, tem texto para ler, quem não gosta de vídeo, tem tudo. Bem legal. E vai ser em ordem cronológica? Sim, vai ser em ordem cronológica. Igual o Bolanho. O Bolanho também foi em ordem cronológica. De publicação. Eu sei que é meio assim, vamos organizar, mas eu gosto de ir nesse processo, assim, porque a gente consegue ver a evolução do próprio escritor no universo dele mesmo. Enfim, eu gosto, gente. É a minha pegada. Então, vocês todos estão convidados. É gratuito, tá? Então, não tem... Não, e é incrível, as discussões são incríveis, é muito bom, assim. Deixa eu ler aqui, o Wellington escreveu, que ele só ia lembrar da tradição fáustica na literatura. Comala me parece uma cidade que está pagando o preço por um pacto com seu diabo.
Pedro Páramo. Ele é o centro do sofrimento de todos. O livro ia se chamar Murmúrios, mas no fim Rulfo preferiu Pedro Páramo. Ah, eu também prefiro Pedro Páramo. Ainda bem que ele botou Pedro Páramo, né? Os murmúrios já estão muito latentes na narrativa. Muito! Então, gente, muito obrigada pela presença, foi incrível. Eu vou ficar assim cheia de questões, mas é ótimo ficar cheia de questões, porque vai me convidar a reler pela terceira, quarta, quinta vez Pedro Páramo, que para mim entrar no esquema de pirâmide do Juan Rulfo. Sim, total. Vocês vão estar ali, aí, meu Deus, que vontade de reler Pedro Páramo. Enfim, todo ano eu releio, e aí se vocês, próximo ano, meu Deus, será que ele já releu? Pode me procurar aqui, provavelmente eu vou estar relendo. Ótimo, vamos fazer um encontro anual. Sim, o oficial. Todo ano a gente já tem esse encontro definido. Vai ser a nossa... Tem que ser em outubro, né? Tem que ser no Dia dos Mortos. Tem. E vai ser Inclusive, a nossa... dia 31 agora é meu aniversário, então tá tudo... Uau! Uma bruxa oficial. Tudo conflui. Então a gente vai ficar que nem Comala, né? Obrigado, o ciclo vai voltar. Mas desse lado é um ciclo bom, com certeza. A gente vai ficar tipo esse clube aí, lendo 30 anos Pedro Páramo, e nunca vai se esgotar. Depois que eu morrer, eu volto aqui para... Tá, gente, na morte, as almas, aí a gente vai conversar sobre Pedro Páramo, com certeza. Um beijo, gente. A gente vai se encontrar de novo semana que vem, porque esse mês a gente leu 2 obras, então a gente vai se encontrar para Elis e Arthur e Wellington, que se quiserem, Marcelo, se quiserem, estão convidados. A gente vai debater a Maria Fernanda Ampuero, Rinha de Galos, que é um livro incrível. A gente vai se encontrar no sábado aqui às 17h. E a gente tem um encontro mensal, mas esse mês a gente vai ter 2, né? E a nossa próxima leitura é Urutau, da Larissa Brasil, que é um livro policial brasileiro, que a gente está super animado para ler. A de novembro. Não é Urutau, Irebu, desculpa. Irebu. E já vou colocar a gravação no YouTube, mando para vocês e a gente compartilha. Muito obrigada, Elis, pela presença. Muito obrigada por trazer assim, um pouquinho da tua paixão por esse livro. E volte sempre, será sempre bem-vinda. E a gente vai te visitar lá com a leitura do Borges, com certeza. Por favor, todos são bem-vindos. Um beijo. Obrigada, Elis. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, pessoal.